Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Faltam cerca de 2 semanas para a eleição presidencial. Joe Biden e Donald Trump agora partem para a arrancada final. Barão, para onde que o vento está soprando? Como é que foi a última semana? Quais são os últimos números de pesquisas? Conta pra gente qual o panorama atual. Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, todo mundo no Brasil. 15 dias, hein, Megali? 15 dias exatamente. Passagem já está comprada para Washington, né? Vou acompanhar em loco o dia da eleição, os dias próximos ali da eleição na capital dos Estados Unidos. E esta é a famosa reta final. E os candidatos desse final de semana tiveram uma enorme agenda, indo de um lugar para outro, e especialmente nos chamados estados-chave aqui americanos. São aqueles estados que acabam algumas vezes votando em republicanos, outras vezes votando em democratas. As pesquisas que você perguntou, todas mostram que neste ano o Joe Biden vai ganhar a eleição, variando aí entre 8 até 14 pontos de vantagem ao candidato democrata quanto ao candidato do Partido Republicano, o Donald Trump. O detalhe, Megali, é que essas mesmas pesquisas da última vez também apostavam que a Hillary Clinton seria a vencedora, e no final das contas o Donald Trump acabou levando a eleição. O que os institutos dizem é que eles melhoraram a aferição das pesquisas, em especial nos estados-chave, e mesmo assim garantem que o Joe Biden vai ganhar. Ele está ganhando nacionalmente e está ganhando também nos estados-chave, nos principais estados-chave, e por isso há uma tendência aqui, segundo os institutos, de que o Joe Biden vai vencer a eleição. Agora, o final de semana foi frenético, né? Tanto Donald Trump quanto Joe Biden fazendo ataques mutuamente, e nessa quinta-feira teremos o terceiro, na verdade que vai ser o segundo, né? Já que o segundo não teve, e último debate entre os candidatos à presidência. O debate está marcado em Nashville, a Band News FM deve acompanhar tudo de pertinho, nós vamos trazer informações também para os nossos ouvintes, mas é a reta final, Megali. A partir de agora, a campanha é o grande assunto, como imagino, né, deveria ser se não tivesse o coronavírus, já desde antes aqui nos Estados Unidos. Serão 2 grandes semanas até o dia da votação. E o infectologista Anthony Fauci, o Fauci era um médico da Casa Branca, né? Era um cara muitíssimo bem informado, muitíssimo qualificado e, coitado, ia às raias da loucura com as maluquices que o presidente dizia a respeito do coronavírus. Foi vítima de uma ameaça, Barão. Que ameaça foi essa? Ele e a família dele, Megali, negócio muito sério, viu? A gente tinha falado sobre ameaça com relação a 2 governadores de sequestro, né, envolvendo um grupo aqui fortemente armado. Aliás, foram divulgadas algumas imagens desse grupo, Megali. Os caras treinavam uma ação contra a polícia. É um negócio seríssimo. Esse grupo foi preso pelo FBI. No caso do Dr. Anthony Fauci, ele está há 6 presidentes, né? Então ele é um funcionário, digamos assim, que está desde a época do início da AIDS por aqui, ele trabalhou nesse processo. A comparação mais parecida, né, que a gente faz aqui nos Estados Unidos, do que representa o Dr. Anthony Fauci, é o que o Dr. Davi Wipe fez no Brasil, desde lá de trás, combatendo a AIDS e outros vírus que apareceram, ficou durante muito tempo em São Paulo como principal coordenador. E aqui nos Estados Unidos, o Dr. Anthony Fauci, ele é o principal coordenador dessa campanha contra o coronavírus, só que ele bateu de frente muitas vezes com o presidente Donald Trump, dizendo que as ações que o governo federal estavam fazendo eram insuficientes, que isso poderia gerar um número maior de mortos, e isso acabou desgastando a imagem dele com relação ao presidente Trump, que na última semana se chamou de falar que ele era democrata. Ele falou: não sou democrata, estou aqui há 6 mandatos, né? Como imagino deve ser um funcionário público, né? Trabalhe em prol do cidadão, seja qual for o presidente, qual for o governador, enfim, qual for quem está mandando naquele momento. Mas o fato é que nesse final de semana ele declarou que ele e a família dele foram vítimas de ameaças e por isso eles estão andando com policiais, tanto a família quanto ele próprio, né? É uma situação terrível que a gente está acompanhando nessa reta final de campanha também. Afinal de contas, o que o médico, que tem uma avaliação sensacional aqui nos Estados Unidos, ele é muito bem visto por aqui, até porque durante muito tempo ele é uma referência na área da saúde, não só nos Estados Unidos como no mundo, mas que por causa dessa loucura, nessa reta final de campanha, está sendo vítima de ameaças, tanto ele quanto a família dele. Que loucura. E que semanas intensas deveríamos ter aí nos Estados Unidos até o dia da eleição e possivelmente depois da eleição também, né? Se os 2 candidatos já vieram a público dizerem que não aceitarão o resultado da... Quer dizer, não é que disseram que não aceitarão, disseram que só perderão se haverá fraude. É o tipo de
frase que a gente costuma ouvir na Venezuela, em republiquetas de banana, mas não na maior democracia do mundo. A coisa já não estava morna, né? Nos Estados Unidos. Daqui pra frente, sabe que o Veríssimo publicou uma coluna daquelas do Veríssimo, né? Divertidíssima, sobre o Trump não devolvendo o cargo, né? Depois da eleição, caso perca, nesse fim de semana, muito engraçada, muito interessante. Mas tem um comediante que faz muito comentário político, chamado Bill Maher, que lá atrás, coisa de 5 meses atrás, ele falou, olha, ele não vai sair. Ele não vai sair. Se ele perder, ele não vai elegantemente deixar a Casa Branca e fazer uma transição suave de poder. Não vai. Alguém consegue imaginar o Trump fazendo isso? De fato, não. Agora, o que eu não imaginava era que o adversário viesse também com esse papo de eu só vou perder se houver fraude. Então, os dois já estão ensaiando ali uma judicialização da eleição, caso sejam os derrotados. O que é muito nesse final de semana o Trump falou que vai deixar o país, caso perca. Ai, sério? Ai, gente, que é isso? A coluna do Veríssimo começa assim, ó. Estamos num daqueles períodos da história em que tudo que pode acontecer, acontecerá. É isso. Barão, beijo pra você, bom trabalho, até amanhã. Daqui a pouco tem Band News Station. Valeu, Megali, tchau. Sheila, beijo, Calinha, até já. Beijo, Barão, até mais.